Olá, olá todo mundo, boa noite, bem-vindas para essa nossa live de quinta-feira. E nesse mês de setembro nós estamos falando sobre os 4 fatores que nos impedem de viver o nosso propósito. Então na outra semana nós falamos do primeiro fator, que foi uma identidade fragmentada. E hoje nós vamos falar dos bloqueios mentais. Sim, tudo aqui dentro. Tudo que está aqui. Oi, oi para vocês que estão entrando. Gente, os nossos bloqueios mentais. Ai, gente. Como a gente está sendo impedida de viver o que Deus tem para nós. E hoje eu vou estar falando sobre esse segundo fator que nos impede de cumprir o nosso propósito. E eu também vou estar trazendo algumas experiências para que a gente entenda um pouquinho mais como isso acontece na prática, sabe? A nossa mente e o nosso coração. Às vezes a nossa mente diz que crê naquilo que Deus tem para nós. Oi, oi, tô olhando vocês, bem-vindas. A nossa mente acredita em algumas coisas. Agora, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, tudo que habita em nós, às vezes nós temos dificuldade de crer. E, gente, para falar disso, primeiro, ótimo todos vocês que estão aqui, bem-vindas. Estou falando sobre fatores que nos impedem de viver o nosso propósito, nesse mês de setembro. E quero começar falando sobre 3 exemplos de pessoas que eu e o Marcelo ministramos. E já peguei exemplos de mulheres, porque a gente consegue se relacionar. Eu noto que nesses bloqueios mentais que a gente tem, o que acontece? Muitas vezes esses bloqueios têm a ver com como eu me vejo. Outras vezes é um bloqueio mental de como eu vejo Deus. Outras vezes ainda é como eu enxergo o mundo ao meu redor e as outras pessoas. E eu vou dar um exemplo disso. O primeiro exemplo que eu vou dar é da Ana. A Ana, uma mulher que ama Deus, é uma adoradora e até ela vive profissionalmente da música. Mas o que ela crê aqui dentro é que Deus não se preocupa com ela. É que Deus não tem aquele melhor interesse no coração dele por ela. Gente, olha a diferença. Aqui, uma mulher que ama o Senhor, ela sabe que Deus ama a todos. Ela sabe que ela é importante para o Senhor. Ela sabe que o Senhor já veio várias e várias vezes e agiu na vida dela. Isso tudo ela já está sabendo. Agora, aqui dentro, o que ela tem crido, e talvez é o que tu tem crido, é que Deus não é por mim. Eu estou sozinha. E o que ela está experimentando, gente? Fracasso. Ela já tentou fazer várias gravações de CDs. E tudo, ó. E não que ela não é boa. Uma pessoa incrível na área que Deus deu de talentos e dons naturais. Agora, onde é que está impedindo ela de viver o propósito? Aqui. E eu vou apontar mais aqui para baixo, porque significa que quando eu creio com todo o meu ser em alguma coisa, é aqui. Talvez a minha mente diga, eu creio que Deus me ama, eu creio que Ele tem um propósito para mim, eu creio que Ele me deu dons e talentos, Ele me capacitou, eu sei que Ele tem o tempo, Ele vai abrir as portas que Ele tem para mim. Agora aqui dentro, quando as coisas dão errado, quando a vida não era isso que a gente imaginava, quando 2020 chega e muda completamente, o que eu creio? O que eu creio está aqui. Eu não tenho ninguém por mim. Deus, Ele não vai conseguir me ajudar. Olha só que interessante, eu quero mostrar essa diferença para vocês. Do que habita na nossa mente, o bloqueio mental, na verdade ele faz parte do nosso coração. O que eu creio com o meu coração. Gente, isso é incrível. Agora eu quero dar um outro exemplo de pessoas que têm um bloqueio mental
não somente com relação a Deus, mas em relação a elas mesmas. Então tem essa outra moça, eu vou chamá-la de Bárbara, e a Bárbara, ela ama missões. Ela tem um coração para servir a Deus de tantas formas. Ela tem vários negócios da família que ela dirige, mas ela tem uma dificuldade, o bloqueio mental dela é de crer que Deus pode fazer algo com ela. Ela se sente suja, ela batalha pensamentos na mente dela, ela é atormentada muitas vezes por situações que vêm para ela, onde ela se vê fazendo coisas que ela não deveria fazer, ou ela vê pensando coisas que ela diz, da onde surge isso? É um tormento. Agora ela ama Deus, mas ela não crê. Na verdade, ela crê. Ela crê que ela não está apta para o que Deus pode fazer. Ela não... toda a vida dela, talvez o passado dela, talvez as circunstâncias, ela diz, desculpa, Deus não vai fazer nada comigo, eu não tenho como viver algo de Deus na minha vida. Porque olha só quem eu sou, olha só o que eu fiz, olha só o que passa na minha mente. Difícil, né? E talvez você esteja vivendo assim, dessa mesma forma. Outra coisa, eu vou dar um exemplo de uma terceira pessoa. E essa aqui é a Sofia, vou chamá-la de Sofia. A Sofia é incrível. Na verdade, a história dela fez com que ela se tornasse uma pessoa muito forte. Ela teve que cuidar da mãe que estava doente desde pequena. E com essa força que ela tem, o que ela acredita? Eu sou a salvadora dos que precisam. Só que quando a nossa crença, ela vem a partir do medo, ela vem a partir de uma dor, eu não estou mais pensando em mim, eu não consigo nem pensar no que Deus tem do propósito da minha vida, eu agora sirvo as circunstâncias que estão ao meu redor. Talvez Deus não me chamou para essa circunstância, mas eu me sinto obrigada, porque eu creio que eu não tenho escolha. É o que está à minha frente, é o que eu preciso fazer. E vocês entendem a diferença? Existem muitas coisas que Deus nos pede para fazer que está na nossa frente e é a nossa responsabilidade. Mas existem conceitos, bloqueios mentais que fazem com que a gente acredite que a nossa vida não é vivida por nós mesmos. Eu vivo aquilo que as outras pessoas precisam, esperam ou exigem de mim. E aí alguém consegue se relacionar? E por que eu estou dando esses 3 exemplos? Porque eu quero falar sobre esses bloqueios mentais que têm a ver da forma como eu me vejo, a forma como eu vejo a Deus e a forma como eu vejo as situações ao meu redor e as pessoas. Eu quero ler algum desses bloqueios, e às vezes eu chamo de falsos conceitos. Eu quero que você comece a dar uma olhada comigo, ver se por acaso tu também não se sente assim. Olha só, os bloqueios mentais de como nós nos vemos. Tu pensa assim às vezes? Eu não tenho uma voz. Eu não sei. Ninguém me escuta. Ou talvez tu pensa, Deus ama os outros, não ama a mim. Eu sou muito velha, eu sou muito nova, eu sou muito acanhada, ou eu falo demais. Sabe, todas essas crenças que eu tenho, que vão, na verdade, bloqueando aqui o meu coração de viver o meu propósito. E, gente, eu falei no início, talvez aqui tu acredite, claro, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus tem o melhor para todo mundo. Agora, no meu coração, quando diz respeito a mim mesma, eu não consigo crer. Eu não consigo acreditar que é para mim. Eu tenho uns olhos, os meus óculos que eu estou usando, eles vêm de uma forma bloqueada. Eles vêm de uma forma que não é verdadeira. Gente, isso é diariamente. Pensa comigo tudo o que passa na tua mente. Alguém chegou atrasado. Ai, meu Deus, será que aconteceu um acidente?
Ou tu chega num grupo, alguém tá falando quietinho, será que estão falando de mim? Entende? A nossa mente é assim. E muitas pessoas são atormentadas. São bloqueios mentais. Onde a gente acredita realmente sobre nós mesmas que nada disso vai acontecer. Aqui dentro. E a parte que eu quero falar bastante nessa noite é sobre essa diferença da mente e do coração. Talvez na tua mente tu crê em todos os versículos bíblicos. Talvez na tua mente tu acredita sinceramente que tu tem um chamado em Deus, que Deus tem o melhor para ti, que Ele é o teu provedor. Aqui. Aqui. Agora, como é que eu provo se eu realmente acredito nessa verdade que está aqui? Quando as circunstâncias aparecem na minha frente. Bingo! Quando a circunstância aparece na minha frente, qual é a primeira coisa que eu penso? Qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Não é para mim. Eu não vou conseguir. Quando as coisas dão errado, quando aquela porta que tu queria que tivesse aberto não se abriu. Quando tu estava esperando algo que não aconteceu. Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Viu? Sabia. Nem sei por que eu tento. Entende? Faz sentido, gente? Vão me avisando aí se está fazendo algum sentido isso que eu estou falando. Outros bloqueios mentais ainda falando de mim mesma. Eu não tenho eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho qualificação, eu não tenho estudo. Sabe, todas essas coisas que vêm contra nós e que nos bloqueiam. A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, aquilo que o homem crê aqui na sua alma, assim o é. Para tudo. Olha o que eu acabei de dizer. Assim como o homem crê na sua alma, assim é. Estou aqui para dizer que o nosso destino, o nosso trajeto, ele está sendo formado por aquilo que eu creio aqui dentro. Talvez tu acreditou que a tua vida seria diferente hoje. Talvez tu acreditou que as coisas já deveriam ter acontecido. Agora eu peço para tu analisar o que tu crê. Não só aqui dentro. Será que tu realmente crê e acredita que Deus tem um propósito? Que Ele faz tudo no seu tempo perfeito? Que Ele é o provedor? Que Ele vai trazer tudo o que necessita para que tu cumpra? Gente, a gente é desafiado nisso diariamente. Olha as circunstâncias, olha as situações que vêm contra nós. E a nossa fé começa então a cair. Agora, existem bloqueios mentais em como nós vemos as outras pessoas. Talvez tu crê no seguinte, aqui, as pessoas não me valorizam. Eu nem espero, sabe que eu nem espero mais nada das pessoas. A gente se protege assim. Mas o que acontece se essa é minha crença? Isso vira um bloqueio na minha mente. Eu já não conto com as pessoas, eu nem espero que algo vai vir bom delas. Já estou tão ferida que não há nem expectativa. Eu sempre vou ficar sozinha. Nunca tem ninguém, é só eu e o meu sonho. Só eu e o que eu acredito que Deus tem para mim. Nem minha família acredita. Eu me coloco naquela posição de vítima. As pessoas não são confiáveis. Se o fulano e o ciclano até quisessem e fizessem ou investissem ou ajudassem, aí sim. Eu não estou vivendo o meu propósito hoje por causa de A, B e C. Vocês entendem? Isso é uma crença. Eu não estou dizendo para de botar expectativa nas outras pessoas. Isso te ajuda? Não, tu vai continuar botando. Por quê? Porque não é uma mudança de mente. Aqui dentro, algo aconteceu
que te fez crer exatamente dessa forma sobre ti? Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Sobre Deus, Ele não está, Ele não vai, Ele não quer, Ele não tem. Sobre as outras pessoas, elas não são confiáveis, não dependo deles, não quero saber das pessoas. Vocês entendem? Esses bloqueios mentais, eles estão impedindo que eu viva o meu propósito em Deus. Como é que eu vou crer? Como é que eu vou ver? Como é que eu vou ouvir de Deus? Se eu já tenho todas sabe, toda essa proteção já. Não é interessante? E aí a vida passa, os anos vão passando, os dias vão passando. E aí, como eu ouço de muitas mulheres, quando eu era mais nova, isso era para quando eu tinha mais energia. Sim, eu também sonhava, eu também queria, eu também pensava. Mas agora o tempo já passou, agora já não é mais para mim. Muitas expectativas frustradas. Ou sem esperança já. As coisas não vão ser assim. Sabe aquele sonho que tu tinha de mudar o mundo? Aquele sonho que tu tinha de impactar pessoas através de A, B ou C? Já que isso faz tanto tempo. Não é para mim mais. E a gente não se deu conta que os nossos bloqueios mentais. Porque, deixa eu ler aqui para vocês, eu anotei uns versículos que eu curti, que fala o seguinte, Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus, aqui, e vai ser salvo tu e a tua casa. Não é aqui. Sabe, tem diferença, né? Quando eu creio aqui, quando eu creio aqui. Diz, se com a tua boca confessares, Romanos 10, 9 e 10, Jesus como Senhor, e em teu coração crer. Olha só. Não é só falar. Não é só dizer aquilo que eu penso. Gente, muitas de nós vivemos essa vida com Deus. Tá tudo aqui. Alguém até fala alguma coisa e tu diz, está amarrado. Ou já dá um versículo bíblico, tudo tu sabe. Estava ministrando uma senhora e eu não sei se eu conhecia ainda uma pessoa que soubesse tanto da Bíblia ou exatamente como responder cada pergunta. Tudo era fé. Tudo era uma resposta de crença. Tudo. Para qualquer pessoa que estava olhando, dizia, nossa, que incrível, que maravilha, essa aí sabe. Agora com uma vida destruída. Uma vida que ela acreditava que Deus não tinha mais nada para ela. De que ela já estava velha demais. De que o casamento dela não seria restaurado. De que aquele desejo que ela tinha de ajudar mães novas já tinha ido. Ela nunca conseguiu ter filhos, foi uma dor muito grande. Mas ela se sentia uma pessoa que podia ajudar as outras mães. Olha que lindo, né? Deus faz brotar em nós desejos que nem sempre é exatamente aquela experiência que eu tenho. Mas ela não se via mais capaz de fazer isso. Por causa dos bloqueios da mente. Aqui dentro. Ela dizia todas as palavras certas. Ela declarava pela fé tudo certo. Mas os resultados eram nulos. Por quê? Porque o que ela realmente cria aqui dentro não tinha nada a ver com o que ela falava e com o que estava dentro da mente. Como é que é para ti? Essa palavra aqui não é uma palavra fácil, maravilhosa. Quero saber o que está me impedindo de viver o meu propósito. Em quem eu vou botar culpa, A, B ou C. Não. O meu coração tem crido que não é para mim. Que Deus não está nem aí. Que a minha hora já passou. Ou que talvez eu sou muito nova ainda. Eu não tenho experiência, eu não sei. Eu não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém para me incentivar. O nosso propósito é vivido diariamente em Deus. Hoje. Eu não estou dizendo que a gente não tem dias maus, pelo amor de Deus. Tem aqueles dias que eu só digo assim, Deus,
Eu creio em Ti. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. É isso aí. Me ajuda. Mas eu não deixo de viver aquilo que Deus tem para mim. Quando a gente identifica esses bloqueios mentais, esses falsos conceitos, essas crenças limitantes que estão habitando aqui dentro, está na hora de colocar aos pés do Senhor. Diz: Senhor, sim, eu confesso, eu tenho crido nisso. Isso é uma mentira que vem lá do inferno, mas eu tenho crido. Eu tenho feito uma parceria com o pai da mentira. E eu renuncio agora. Eu perdoo a mim mesma, Deus, porque por muitos anos eu vivi crendo nisso. Eu perdoo as pessoas que me influenciaram a crer dessa forma. Talvez é a forma que todo mundo crê ao redor de ti. E agora, Senhor, qual é a tua verdade? Gente, essa semana eu e o Marcelo estamos ministrando um casal. E é isso que a gente fez hoje, a tarde inteira. Opa, de manhã. De tarde foi uma outra ministração. Vamos começar a cancelar todos esses bloqueios mentais, essas mentiras que estão destinando os meus passos. E aí? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses bloqueios mentais? É incrível quando a gente começa a ser ativo em ver exatamente o que nós cremos. Ao invés de apenas, paciência, eu vou fazendo as coisas, eu vou andando, e o que for vai ser. Quando Deus quer, vai. Agora eu estou com bloqueios, eu estou impedindo o projeto de Deus. A partir daquilo que eu creio no meu coração. Comece a fazer um teste, faz um teste já hoje, amanhã. Acontece qualquer coisa, talvez na tua família, talvez nas circunstâncias ao teu redor. Como é que tu crê sobre aquela situação, sobre aquela pessoa e sobre ti mesma? Começa a monitorar como tu processa. Interessante, né, que as pessoas gastam tempo monitorando o que elas comem, quanto exercício elas fazem, no que elas estão gastando, sabe? Aquela contabilidade de tudo, de tempo, de dinheiro, de calorias, de energia, tudo isso aí está contabilizado. Agora, o que passa na nossa mente, aquilo que a gente crê no nosso coração, a gente não gasta tempo observando, analisando e vendo. Eu não acredito. A primeira coisa que vem na minha mente é que eu não vou conseguir. É que não é para mim. Que é até bonito, mas é para o outro. Que até é legal, mas já passou o tempo. Ou eu não tenho condições. Eu não tenho experiência. Eu não tenho conhecimento. Pensa comigo. Quantas coisas. E, gente, eu tenho falado com várias pessoas. Uma das coisas que tem acontecido comigo nesses últimos anos é, eu começo a falar com uma pessoa, já vem um estalo. Meu Deus do céu, essa pessoa já devia estar fazendo A, B ou C. Na hora vem para mim. E às vezes eu compartilho. Por que tu não está fazendo A? Por que tu não está fazendo B? Tu já viu que tu seria maravilhoso se tu fizesse C? E a pessoa olha assim. Ai, não. Capaz, quem sou eu? Ai, não é para mim. Imagina. Olha que interessante. Tá aí os conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Deus tem isso para ti. Sabe as palavras proféticas que tu escuta? Deus tem isso para mim. Deus quer aquilo para ti. Olha, Ele está falando isso. Ai, desculpa, irmão, mas olha, não vejo isso acontecer. Claro que não. Deus, Ele fala primeiro. Ele declara primeiro. É assim que Ele fez os céus e a terra. A palavra saiu e veio à existência. Da mesma forma, para nós. Quando Ele declara o que Ele tem para nós, quem nós somos nele, não significa que é para aquele minuto, aquele segundo. Esse é o nosso Deus, Ele já declara o que Ele vê lá na frente. E agora a gente corre atrás daquilo que Deus está falando, crendo. Deus, eu não vejo, mas eu creio. Mas muitas de nós, aqui dentro, já decidimos, isso não é para mim. A pessoa leu a carta errada.
A pessoa falou, Quantas vezes? São os nossos bloqueios mentais. Enquanto tu não começar a tratar com eles, a observar, a analisar o que está passando na sua mente e o que tu realmente tem crido, as coisas não podem ser mudadas, gente. Não vai acontecer um reboot do nada. Ou amanhã tu vai acordar e pensar diferente. É assim que tu tem pensado nos últimos 30 anos. É assim que tu tem pensado nos últimos 50, nos últimos 15. Mas a gente não avalia o que passa na nossa mente. Ai, ai, ai. Não tá tão docinho assim, né, hoje, gente. Mas é verdade. Esse é um dos fatores que tem nos impedido de viver o nosso propósito em Deus. Lembra que eu falei um pouco da maternidade? Quais eram as minhas crenças? Aqui dentro eu sabia, claro, né? Deus disse. Agora aqui dentro, como eu cria sobre mim mesma? E foi tão interessante que aconteceu hoje. Então, no Brasil, o Ben ia na escolinha das 8 da manhã, às vezes até 8 da manhã até às 6 da tarde. E aqui, essa semana, como eu e Marcelo estamos ministrando, eu tive que arranjar um lugar para colocar eles, né? Aí a Sara tá indo então das 8h30, eu pego ela às 4h30. Mas eu já tô tendo um desespero, né? Pros dois. E eu falei assim, Marcelo, eu não sei, eu tô diferente agora. Antigamente pra mim isso era normal. Agora eu acho um absurdo eu ter que deixar a Sara todos esses horários. Isso que eu sei que é completamente válido. Eu e o Marcelo nos comprometemos de atender esse casal essa semana. Mas entende? Olha como é que a minha crença era sobre mim mesma, sobre a maternidade. E hoje, após eu ter avaliado e notado, olha só o que eu creio no meu coração, é como eu tenho agido. E aí hoje eu já começo a pensar, ai, eu não acredito, ela vai ter que ir de novo. Tô louca pra sexta manhã chegar, e aí já termina essas ministrações que tem sido uma bênção, mas a gente muda. Mas a gente não muda apenas esperando o tempo passar. Sabe, às vezes a gente acha, né, que quanto mais velho a gente fica, mais sábio a gente fica. Ai, não é tão verdade, né? Algumas pessoas sim, mas muitas pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando pior. Não mais sábias. Menos paciência, menos inteligência emocional, menos fogo do espírito. Não para nós, não para nós mulheres. Então quero incentivar vocês a observar, a analisar o que tu tem crido sobre ti mesma, sobre Deus com relação ao teu propósito e com relação às outras pessoas. E se tu tá chegando agora, dá uma olhada, assim que terminar essa live no início, onde eu expliquei, tintim por tintim, como funcionam esses bloqueios mentais na nossa mente em relação ao nosso propósito. Então tá aí, gente, um beijo, se inscrevam no meu YouTube, vão lá no meu canal de Telegram, eu tenho mais entrevistas agora para a semana que vem, durante a manhã, 10 da manhã de terça-feira. E semana que vem, na quinta, vamos falar sobre o terceiro fator que nos impedem de viver o nosso propósito, que são as feridas, as dificuldades que a gente passou e fez do nosso coração mais duro, mais insensível, mais desesperançoso. Se tiverem dúvidas, mandam para mim, me escrevam, me mandam um direct, mandem esse direct para as pessoas que precisam ouvir isso. Sejam abençoadas. Beijo. Tchau, tchau.